Circunferência. Tarefa 1. Polígono regular. Como analisar se um polígono é regular ou não? Antes de resolvermos o nosso exercício, vamos recordar o conceito de polígonos regulares. Polígono regular é todo o polígono que tem todos os lados e todos os ângulos internos iguais. Por exemplo, o triângulo equilátero é um polígono regular porque tem os três lados iguais e os ângulos internos são iguais a 60 graus. O triângulo isósceles tem apenas dois lados iguais, e do mesmo modo tem apenas dois ângulos internos iguais, que são os ângulos opostos aos lados iguais, pelo que é um polígono irregular. O triângulo escaleno tem os três lados e os três ângulos internos diferentes, pelo que é também um polígono irregular. O enunciado deste exercício diz-nos então o seguinte. Na aula de matemática, a Sara construiu um quadrado, a Joana um retângulo, a Mariana um triângulo isósceles e a Catarina um triângulo retângulo. Qual será a aluna que nos pode garantir que a construção efetuada corresponde a um polígono regular? A Sara construiu um quadrado. A Joana construiu um retângulo. A Marina construiu um triângulo isósceles. A Catarina construiu um triângulo retângulo. Um quadrado, qualquer que seja a medida do comprimento do lado, é sempre um polígono regular. Quando variamos a medida do lado de um quadrado, os quatro lados continuam a ser iguais. E os ângulos internos continuam a ser os mesmos e iguais a 90 graus, pelo que o quadrado é sempre um polígono regular. Embora um retângulo tenha todos os ângulos internos iguais a 90 graus, exceto num caso particular, a medida do comprimento é diferente da medida da largura, pelo que é sempre um polígono irregular. Não podemos esquecer que o quadrado é um caso particular do retângulo, e isso acontece quando as medidas do comprimento e de largura são iguais. Quando variamos as medidas do comprimento e da largura de um retângulo, excetuando o caso particular em que o retângulo é um quadrado, os lados continuam a ser iguais 2 a 2 e os ângulos internos continuam a ser os mesmos e iguais a 90 graus, pelo que o retângulo é sempre um polígono irregular. Um triângulo isósceles, por definição, tem apenas dois lados iguais, e como sabemos que num triângulo a lados iguais opõem-se ângulos iguais, o triângulo isósceles tem apenas dois ângulos internos iguais, pelo que é sempre um polígono irregular. Se os três lados do triângulo forem iguais, o triângulo deixa de ser isósceles e passa a ser equilátero. Quando variamos a medida do lado da base ou dos dois lados iguais, os três lados continuam, no seu todo, a ser diferentes e os ângulos internos continuam, também no seu todo, a ser diferentes, pelo que o triângulo isósceles é sempre um polígono irregular. Se um triângulo retângulo tem um ângulo interno com amplitude igual a 90 graus, para que fosse regular isso significava que os outros dois ângulos teriam que ser também retos, pelo que a soma dos ângulos internos seria igual a 3 vezes 90 é igual a 270 graus, o que não pode ser porque sabemos que a soma das amplitudes dos ângulos internos de um qualquer triângulo é igual a 180 graus, pelo que o triângulo retângulo é sempre um polígono irregular. Num triângulo retângulo, podemos ter no máximo dois lados iguais, pelo que o triângulo é retângulo e isósceles, o que significa que é na mesma um polígono irregular. Quando variamos a medida dos catetos do triângulo retângulo, no máximo os catetos podem ser iguais, mas a hipotenusa é diferente, sendo que os três lados, no seu todo, continuam a ser diferentes. E os ângulos internos continuam, também no seu todo, a ser diferentes, pelo que o triângulo retângulo é sempre um polígono irregular. Resumindo, podemos dizer que o quadrado é sempre um polígono regular. O retângulo é sempre um polígono irregular, exceto no caso particular em que o retângulo é um quadrado. O triângulo isósceles é sempre um polígono irregular. O triângulo retângulo é sempre um polígono irregular.
A garantia que a aluna que construi um polígono regular é dada exclusivamente pela Sara. Apresentamos aqui o fluxograma, para a classificação de um polígono como regular ou irregular. Este fluxograma é uma representação esquemática da metodologia que devemos utilizar para sabermos se um determinado polígono é regular ou irregular. Observando o polígono, a primeira questão a analisarmos é se todos os seus lados são iguais, isto é, se têm todos a mesma medida de comprimento. Se os lados não forem iguais, podemos desde já afirmar que o polígono é irregular e, portanto, o processo de análise fica concluído. No entanto, se os lados forem iguais, não é suficiente para afirmarmos que o polígono em causa é regular, sendo necessário verificar se os ângulos internos do mesmo polígono são todos iguais. Se os ângulos internos do polígono não forem todos iguais, podemos desde já afirmar que o polígono é irregular e, portanto, o processo de análise fica concluído. Se os ângulos internos do polígono forem todos iguais, podemos concluir que o polígono é regular, e portanto o processo de análise fica concluído.